A Copa Libertadores é disputada desde o ano de 1960, e de lá pra cá muita coisa aconteceu na competição. Desde campeões e finalistas improváveis, goleadas incríveis, viradas emocionantes, etc e etc. Os mais variados clubes já tiveram a oportunidade de disputar a competição, e alguns já não existem mais, tendo fechado as portas por algum motivo específico. Nesse vídeo vamos contar um pouco da história, clubes que já jogaram a Libertadores e que já não existem mais. Confira. A maioria absoluta dos clubes que faliram são da Venezuela, e quem abre a nossa lista é o Deportivo Galícia, que em 9 oportunidades jogou a competição. Fundado em 1960, o clube fechou as portas em 2002, e dentre essas 9 participações na Libertadores, o Galícia em nenhuma delas conseguiu passar da fase de grupos. O Deportivo Português foi fundado em 1958 e extinto em 1985, e em apenas uma ocasião disputou a Copa Libertadores, edição essa a de 1968, quando caiu no mesmo grupo de Palmeiras e Náutico. O Marítimo foi fundado em 1959 e extinto em 1995, e foram 5 as edições da Copa Libertadores que disputou, com o melhor desempenho sendo em 1992, quando alcançou as oitavas de final. O Clube Atlético San Cristóbal surgiu em 1981, e ficando apenas 5 temporadas em atividade, já que foi extinto em 1985, disputou uma vez a Copa Libertadores, edição essa a de 1983, quando até que fez bonito, alcançando as semifinais. O Deportivo Canárias nasceu em 1962, e sua extinção aconteceu no ano de 1979, e foi mais um venezuelano que jogou a Libertadores apenas uma vez. A edição foi a de 1969, quando limitou-se à fase de grupos. O Lara Futebol Clube surgiu em 1965, e com apenas um ano de vida já estava disputando a Copa Libertadores, quando em 1966 limitou-se à fase de grupos. Foi extinto em 2008. O Valência FC tem seu nome marcado na história da Copa Libertadores, mas de uma forma negativa, já que o clube foi o que sofreu a maior goleada da história da competição, quando em 1974 perdeu de 11-2 para o Peñarol do Uruguai. Fundado em 1964, o Valência disputou 3 edições da Libertadores, e em todas terminou precocemente eliminado na fase de grupos. Foi extinto em 1996. O Deportivo Pepe Ganga surgiu em 1985, e em 1990, ano de sua extinção, também disputou a Copa Libertadores, tendo alcançado a fase oitavas de final. Lá, o clube perdeu de 9-0 no placar agregado para o Independiente, maior diferença em jogos mata-mata na história da competição. O Maracaibo é um dos que jogou a Copa Libertadores nesse século que já não existe mais, e foram 4 as edições, com o clube em nenhuma delas conseguindo avançar da fase de grupos. Fundado em 2001, o clube foi extinto 10 anos depois, em 2011. O Deportivo Anzoátegui também disputou a Libertadores nesse século, e foram 3 as edições, com a única em que o clube jogou a fase de grupos sendo a de 2014, quando terminou na lanterna. Fundado em 2002, o Anzoátegui fechou as portas em 2019. O Clube Nacional de Táchira foi fundado em 1996, e a única vez que disputou a Libertadores foi em 2003, e tendo que passar pela fase prévia, onde duelou contra equipes mexicanas, acabou não avançando à fase de grupos. Ainda naquele ano fechou as portas. Depois da Venezuela, a Bolívia é considerado o segundo país mais fraco futebolisticamente em nosso continente, com clubes desse país nunca tendo sequer chegado em uma final da Copa Libertadores. O Deportivo Municipal de La Paz foi fundado em 1944, e 2 vezes campeão boliviano e uma vez vice, disputou a Copa Libertadores em 3 ocasiões, todas não passando da fase de grupos. O clube encerrou suas atividades em 2010 após problemas financeiros. O La Paz Futebol Clube surgiu em 1989, e após quase 20 anos disputou pela primeira e única vez a Copa Libertadores em 2008. Jogou apenas a fase prévia, quando acabou eliminado pelo Atlas do México. Encerrou suas atividades em 2013. O Real Potosí, clube que homenageia o Real Madrid, foi fundado em 1988 e disputando 6 edições da Copa Libertadores, muitas delas duelando contra times brasileiros, nunca conseguiu passar da fase de grupos. Após o rebaixamento no Campeonato Boliviano de 2021, o clube, passando por grave crise financeira, decretou falência. O San José de Oruro também já cruzou o caminho de times brasileiros em algumas ocasiões na Copa Libertadores, competição que jogou 8 vezes na história. O melhor desempenho foi em 1996, quando alcançou as oitavas de final, caindo diante do Barcelona de Guayaquil. Em 2021, passando por uma absurda crise financeira, foi rebaixado no Campeonato Boliviano, sofrendo 28 derrotas em 30 jogos, muito em função do seu plantel contar apenas com jogadores sub-20. Desde então, encontra-se sem atividade.
Times peruanos nunca venceram a Copa Libertadores, mas em 2 ocasiões foram finalistas. Em 1972, quando o Universitário perdeu para o Independiente, e em 1997, quando o Sporting Cristal perdeu para o Cruzeiro. O Defensor Arica foi fundado em 1929 e, uma vez campeão peruano, disputou a Copa Libertadores em 1970, com o desempenho se limitando à fase de grupos. 2 anos depois, em 1972, o clube foi rebaixado na liga local e desde então não conseguiu mais se reerguer, tendo encerrado suas atividades pouco tempo depois. Clubes do Equador já foram finalistas da Copa Libertadores, com a LDU colocando o nome do país na lista de campeões em 2008. O Valdez Sporting Clube foi fundado no ano de 1991 e logo naquele ano, disputando a Elite, conseguiu terminar com um vice-campeonato, conquistando uma vaga na Libertadores de 92. Em sua única participação, o clube alcançou as oitavas de final, quando acabou eliminado pelo São Lourenço. Embora tivesse obtido bons resultados esportivos em seus primeiros anos de vida, o Valdez em anos posteriores acumulou rebaixamentos, o que acabou acarretando em sua extinção no ano de 1997. Clubes mexicanos já fazem alguns anos que não disputam a Copa Libertadores, e confesso que estão fazendo falta, já que com eles a qualidade técnica parecia melhor, já que costumavam dar trabalho a brasileiros e argentinos. O San Luis Futebol Clube nasceu no ano de 1957 e em 3 ocasiões disputou a Copa Libertadores, a primeira em 2009. Na ocasião, o clube avançou às oitavas de final graças à segunda colocação em seu grupo, mas não chegou a disputar o mata-mata, já que devido ao surto de gripe suína no México, a Conmebol resolveu que não seria uma boa ideia os adversários viajarem até o país, o que consequentemente fez São Luís e também o Chivas Guadalajara a desistirem da competição porque não aceitaram mandar seus jogos fora do território mexicano. Em 2010, com a situação devidamente controlada, a Conmebol resolveu dar de volta as vagas aos clubes e o São Luís acabou eliminado pelo Estudiantes, perdendo os 2 jogos. E na última participação em 2011, o clube fez feio, já que terminou na lanterna de seu grupo. Em 2013, o San Luis de Potosí resolveu mudar-se para o estado de Chiapas, onde fez uma espécie de fusão com a equipe do Jaguares de Chiapas, ocasionando assim o seu sumiço. O Jaguares de Chiapas, em uma ocasião, disputou a Libertadores, e esse fato foi em 2011, quando fez uma boa campanha, alcançando as quartas de final. O clube percorreu um longo caminho, estreando na fase prévia, onde eliminou o Alianza Lima e terminando em segundo em seu grupo. Nas oitavas, eliminou o Júnior Barranquilla pelo gol qualificado, e nas quartas deu adeus à competição, caindo diante do Cerro Porteño. Fundado no ano de 2002, o Jaguares encerrou suas atividades em 2017 devido à grave crise financeira. Pessoal, lembram de outros clubes que jogaram a Libertadores e que hoje em dia já não estão mais em atividade? Então comenta aí pra gente ficar sabendo. Eu vou indo nessa e até o próximo tema.